Bem-vindos, exploradores do Castelos do Tempo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelas imponentes paredes e ricos corredores do Palácio Yusupov, um verdadeiro tesouro do passado que ecoa histórias de magnificência e tragédia. Localizado às margens do rio Moika, em São Petersburgo, o Palácio Yusupov é um notável conjunto arquitetônico que se estende dos séculos XVIII ao XX. Considerado a enciclopédia dos interiores aristocráticos da cidade, cada sala deste palácio guarda segredos e feitos históricos. Preparem-se para se perder nos corredores que testemunharam a grandeza de 5 gerações da dinastia Yusupov. Desde os esplendores da era de Pedro, o Grande, até os eventos trágicos da noite de dezembro de 1916, quando Grigori Rasputin encontrou seu destino. Saiba tudo sobre Grigori Rasputin em nosso outro canal, Mistérios do Tempo. Em um remoto cantinho das margens do rio Moika, na majestosa São Petersburgo, ergue-se um testemunho vivo dos séculos que passaram, o Palácio Yusupov. A história por trás dessas imponentes paredes é uma tapeçaria tecida com fios dourados da aristocracia russa, um conto que se inicia em um cenário grandioso e se desenrola ao longo de quase 2 séculos. As fundações do Palácio Yusupov foram lançadas nos esplendores da Era de Pedro, e ao longo dos anos, outros mestres da arquitetura, como Bernard de Simon e Hippolyte Monighetti, emprestaram suas habilidades para esculpir o destino do palácio. A construção era mais do que pedras sobrepostas. Era uma sinfonia de estilos, uma dança harmoniosa entre o classicismo russo e influências estrangeiras, um espetáculo para os olhos e uma ode à grandiosidade imperial. À medida que as fundações do Palácio Yusupov eram meticulosamente lançadas nas margens do rio Moika, no esplendor da Era de Pedro, o Grande, uma figura destacava-se como o visionário por trás dessa grandiosa visão: o príncipe Boris Yusupov. Um patriarca da dinastia Yusupov, ele assumiu o papel de patrono, guiando a construção do palácio que viria a ser um farol de opulência e cultura em São Petersburgo. Boris Yusupov, imbuído de uma visão audaciosa, convocou uma equipe eclética de arquitetos russos e estrangeiros para dar vida aos seus sonhos arquitetônicos. Entre eles estavam Jean-Baptiste Valin de la Motte, Andrei Mikhailov II, Bernard de Simon e outros mestres da construção. Sob a orientação de Yusupov, esses arquitetos canalizaram suas habilidades para criar uma obra-prima que transcenderia os séculos. Pedro o Grande. No epicentro da construção do Palácio Yusupov, o czar russo do século XVIII desempenhou um papel fundamental, traçando os contornos de uma São Petersburgo grandiosa. Pedro Alexeyevich, mais conhecido como Pedro o Grande, transcendeu as expectativas de sua época, alçando a Rússia a novas alturas. Inspirado por suas viagens pela Europa, ele se tornou um monarca inovador, ávido por modernizar seu vasto império. A fundação da capital do norte, São Petersburgo, tornou-se uma expressão audaciosa de seu desejo de um futuro resplandecente. No cenário de São Petersburgo, Pedro concebeu a visão de uma cidade grandiosa e europeia, um farol de cultura e poder. Os arquitetos do Palácio Yusupov
incluindo Jean-Baptiste Valin de la Motte, canalizaram essa visão, criando uma obra-prima que ecoaria a grandiosidade imperial de Pedro. Seus feitos e sua visão ousada ressoam nas paredes do palácio, lembrando-nos de um líder cujo legado transcende o tempo. À medida que as gerações da família Yusupov sucediam, o palácio tornou-se um testemunho não apenas da habilidade arquitetônica, mas também da visão e paixão de Boris Yusupov. Seus descendentes, ao longo de 5 gerações, continuaram aprimorando e expandindo a estrutura, transformando-a em um local de prestígio que se entrelaçaria com momentos notáveis da história russa. Hoje, enquanto nos perdemos nos corredores suntuosos do Palácio Yusupov, é impossível não sentir a presença marcante do visionário que começou tudo. Boris Yusupov, o patrono por trás das pedras e colunas, deixou um legado duradouro, um monumento que vai além da mera opulência arquitetônica. É uma história viva, entrelaçada com a essência da aristocracia russa. À medida que as gerações da dinastia Yusupov sucediam uma à outra, o palácio testemunhava a passagem do tempo, cada época deixando sua marca nas paredes que presenciaram momentos gloriosos e trágicos. A construção, quase uma obra de arte viva, absorvia as histórias que se desenrolavam em seus corredores, dos salões luxuosos aos aposentos íntimos. Hoje, ao explorarmos esses corredores, somos transportados para uma era em que a construção de um palácio não era apenas um ato de engenharia, mas uma manifestação do espírito de uma época. O palácio ganhou destaque na história russa como o local do assassinato de Grigori Rasputin, um camponês siberiano e mentor espiritual místico da família do imperador Nicolau II. O trágico evento ocorreu na noite de 17 de dezembro de 1916, nos aposentos do jovem príncipe Félix Yusupov. Hoje, esses quartos abrigam uma exposição de fotos e documentos históricos. Não deixem de assistir sua história completa em O Enigma de Rasputin e o Fim dos Romanov, no canal Mistérios do Tempo. Em 1925, o palácio da dinastia Yusupov foi entregue às autoridades educacionais. Atualmente, o palácio serve como o Palácio da Cultura para Educadores, transformado em um centro histórico e cultural versátil que oferece programas educacionais, passeios, exposições e concertos desde a década de 1990. O Palácio Yusupov destaca-se como uma das poucas mansões aristocráticas sobreviventes em São Petersburgo, exibindo autênticos salões de estado, salas de galeria de arte, um teatro doméstico em miniatura e os luxuosos aposentos da família Yusupov. Os interiores ricamente decorados, cuidadosamente preservados e restaurados por talentosos especialistas de São Petersburgo, continuam a receber entusiastas da história, arte, música e teatro, tanto russos quanto estrangeiros, com a calorosa atmosfera e o charme de seus antigos proprietários ainda presentes hoje. E assim, concluímos nossa fascinante jornada pelos salões suntuosos e corredores históricos do Palácio Yusupov. De Pedro o Grande ao visionário príncipe Boris Yusupov, cada pedra desse majestoso edifício conta uma história, uma narrativa que transcende o tempo. Esperamos que tenham se encantado com as riquezas arquitetônicas e grandezas que permeiam este lugar único. Se vocês, assim como nós, ficaram cativados pela aura do Palácio Yusupov, não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Castelos do Tempo para mais explorações deslumbrantes. Agradecemos a sua companhia nesta viagem histórica e esperamos revê-los em futuras explorações pelos magníficos castelos e palácios que pontilham nossa história. E que o tempo sempre os conduza a lugares extraordinários. Até a próxima, exploradores do Castelos do Tempo.